Olá, muito boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto do Zero ao CNU. Eu sou a professora Lilian Moraes e estou aqui com vocês nessa live de hoje para falar sobre um assunto que me é muito especial. Hoje a gente vai falar sobre elementos, ciências do ambiente, tema do seu concurso e meu assunto de doutorado. Eu sou doutora em ciências ambientais. Então, eu acho que eu posso ajudar muito vocês, tá? Antes da gente começar, eu só queria te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, assim você recebe as notificações de novas aulas disponibilizadas pelo Soma, né? E, claro, convidar você para ser Soma, vem ser Soma, que aí você consegue ter acesso à continuação dessa aula e a muitas outras aulas de diversos preparatórios para vários concursos de área ambiental. Bem? Então tá feito o convite, tá? Agora vamos? Vamos de aula? Isso, então deixa eu dar boas-vindas para os meus alunos. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre elementos de ciências do ambiente, ciências ambientais. Antes de começar a mostrar os slides para vocês, eu queria deixar claro que ciências do ambiente é um termo muito amplo, né? Existe graduação na universidade ciências ambientais, existe doutorado, existe mestrado na área de ciências ambientais. Então não vai ser numa aula de 30 minutos que você vai aprender tudo sobre ciências ambientais, certo? Todo mundo concorda comigo aqui nesse ponto, tá? Então o que a gente vai trazer para vocês aqui é elementos de ciências ambientais, termos que normalmente aparecem nas provas de concurso e vamos resolver algumas questões sobre essa temática juntos, tá certo? Então, beleza. Então, vem comigo, tá? Quem quiser me achar, pode me procurar no Instagram, pode me mandar mensagem lá por DM com as suas dúvidas, com os seus comentários, que eu respondo sempre todo mundo. Então, olha só. Eu trouxe inicialmente esse primeiro slide para vocês para mostrar como que o ambiente ele é composto, né? Quem não é da área de biologia, como é o meu caso, quem não é da área das ciências naturais, pode lembrar desses termos lá do ensino fundamental, do ensino médio, quando estudou, tá? Mas o nosso ambiente, ele é composto, ele pode ser dividido, não dividido, porque não existe uma divisão exata entre termina um e começa outro. Vocês podem ver aqui por essa imagem que eles estão todos interligados. Então, no nosso ambiente, a gente tem a hidrosfera, tá? Que diz respeito ao ambiente com água, aquático, tá? Hidro vem de água. A gente tem a atmosfera, que diz respeito à parte do ar, tá? Do nosso planeta. A gente tem a litosfera, que aqui está escrito crosta terrestre, mas a gente chama também de litosfera, que é a parte do nosso ambiente composto por rochas, e a gente tem a biosfera. Bio vem de vida. Então, é a parte do nosso ambiente que tem seres vivos. Eu tenho seres vivos só na Terra? Não. Eu tenho seres vivos só na água? Também não. Nem só no ar. Então, a biosfera, ela está entremeada às outras esferas, porque nós temos seres vivos em todas elas. Tá? Então, quando a gente fala de estudar o ambiente, elementos do ambiente, a gente está falando de estudar, por exemplo, poluição do ar, da água e do solo. A gente está falando dos ecossistemas, né? Tanto terrestres quanto marinhos. A gente está falando da qualidade e o tratamento da água, a gente está falando de gestão de resíduos sólidos e orgânicos, a gente está falando de animais em risco de extinção. Estudar o ambiente é muito amplo. A gente está falando também da implantação da Agenda 21, pois é, de projetos e sistemas voltados para a sustentabilidade ambiental. A gente está falando de conservação, de fauna e de flora. A gente está falando de gerenciamento de recursos naturais, fontes de energia alternativas, né, limpas, renováveis, efeito das mudanças climáticas no meio ambiente, né, aquecimento global, gases de efeito estufa e suas consequências, contaminação de solos, fenômenos naturais como os fenômenos vulcânicos.
E aí a gente está falando de terremoto, erupções vulcânicas, tá? A gente está falando das ações antrópicas e suas consequências no meio ambiente, da gestão de unidades de conservação, da gestão de resíduos radioativos, de monitoramento ambiental, do uso do solo e planejamento urbano. A gente está falando de análise de impactos ambientais, de desastres ecológicos, sistemas de informação geográfica, sensoriamento remoto, política e legislação ambiental, restauração e reabilitação ecológica, oceanografia, ciências marinhas, qualidade do ar, ciências atmosféricas. Percebe como que ciências do ambiente abrange uma enorme gama de assuntos, todos esses assuntos com os quais você convive, que você conhece, você escuta nas notícias, você lê matérias, né? Você estuda porque vai cair na sua prova, certo? Ciências do ambiente, quando a gente fala de ciências do ambiente, o ambiente é isso tudo. E claro que eu não exauri todas as possibilidades. Existem muitas outras, tá? Eu quis mostrar para vocês que essa temática ela é muito diversa, tá? Vamos seguir. Bom, falando das esferinhas que eu trouxe para vocês no slide anterior, lembrados aqui, a gente chama de biosfera o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Ou seja, é aquela camada da Terra que contém os organismos vivos. Por que um ecossistema, professora? Porque um ecossistema ele é formado pelos fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Que são os fatores físicos e químicos da natureza. O solo, a temperatura, os ventos, a pluviosidade, tá certo? Na biosfera, a gente encontra diversos ecossistemas. A gente tem ecossistemas terrestres, a gente tem ecossistemas marinhos, a gente tem ecossistemas dulcícolas, né, que são aqueles em água doce. E para facilitar o estudo deles, tá, muitos autores dividiram esses ecossistemas em biociclos. E atenção aqui, gente, porque esses termos caem em prova e é por isso que eu trouxe eles para vocês hoje, certo? Tá? Então, a gente tem 3 biociclos: o epinociclo, o talassociclo e o liminociclo. Vou falar de todos eles, tá? Vamos começar com o epinociclo, tá? Ele abrange todos os ecossistemas terrestres, tá? É nesse biociclo que a gente encontra uma biodiversidade riquíssima. Por quê? Porque a gente tem uma grande variedade de biomas, tá? Como a tundra, taiga, florestas temperadas, florestas tropicais, campos e desertos. E é por isso, gente, que ele é considerado o biociclo com a maior diversidade de espécies, tá? Cada um desses biomas que eu trouxe aqui no slide para vocês, tá? Cada um desses biomas apresenta uma fauna e uma flora características deles, tá? E essa fauna e essa flora, elas são adaptadas ao clima da região onde aquele bioma se encontra, ao regime de chuvas, à latitude, entre outras várias condições ambientais, tá? Então, esse aqui é o biociclo com a maior diversidade de espécies, tá? Epinociclo, que é o referente aos ecossistemas terrestres, tá bom? Já o talassociclo, que é aquele segundo lá, ele abrange os ecossistemas marinhos, tá? Esse biociclo, ele é considerado como sendo o maior, tá? Porque mares e oceanos ocupam aproximadamente 3/4 da superfície terrestre. Você lembra da foto do nosso planeta? Nosso planeta azul tem muito mais água do que continente. Então, esse biociclo ele é o maior em área. Tá certo? Tudo bem? E ele vai ser composto pelas regiões costeiras, pelos recifes de corais e pelos manguezais. Então, além dos oceanos e dos mares,
regiões costeiras, recifes e manguezais compõem esse biociclo, tá? Atenção aí. As regiões costeiras e os recifes de corais são áreas extremamente produtivas e, por isso, apresentam uma grande diversidade de organismos vivos. Bem, os manguezais, eles são encontrados em toda a região costeira do Brasil e apresentam pouca diversidade de plantas, tá? Nele é possível a gente encontrar animais como caranguejos, ostras, aves, peixes, tá certo? Tudo bem? Agora olha só, o talassociclo ele tem uma característica, porque dentro da definição do biociclo, de talassociclo, ele ainda é dividido em zonas, tá? E essas zonas elas estão relacionadas à profundidade. Então, a gente tem a zona nerítica, a zona batial e a zona abissal. Ai, professor, eu preciso saber disso? Infelizmente, sim. Você vai ver algumas questões que trazem esses termos. Vocês têm que conhecer, tá? A zona nerítica é aquela zona que vai da superfície até aproximadamente 200 metros de profundidade. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Imagina que eu estou no oceano. Aqui é a superfície do oceano. Vou fazer um solzão aqui em cima, assim, ó. Aqui é a superfície. Então, lá no talassociclo, né? A gente está falando de ecossistemas marinhos. Essa zona que vai da superfície, tá? Até mais ou menos 200 metros de profundidade é a zona nerítica. Será que eu consigo mudar a cor da minha caneta? Tá aqui. Viu? De 200 até 2.000 metros de profundidade, a gente vai ter a zona batial. E, deixa eu ver se eu consigo, tá? E a zona abissal vai ser aquela zona mais... Ai, não consegui mudar de cor. Vai ser aquela zona mais profunda... não deu para mudar de cor, gente. Aqui, aquela zona mais profunda que pode chegar entre 2.000 metros a 11.000 metros abaixo da superfície. Então, aqui a gente vai ter a zona abissal. Certinho? Beleza. E por último, o último biociclo que eu trouxe para falar para vocês hoje é o limnociclo, tá? O limno, quem estuda a área ambiental vai relacionar esse prefixo com limnologia, né? Que é o estudo dos rios, dos lagos, da água doce. Limnologia, limnociclo, abrange ecossistemas de água doce. E ele é o menor dos biociclos, tá? Nele, encontramos dois tipos de ecossistema, o lêntico e o lótico. Palavrinhas que você também precisa conhecer. O lêntico, gente, ele é representado por, vou chamar de água parada, tá? Mas são aqueles ambientes em que não existe um fluxo de água, como os lagos e as lagoas, as represas, os reservatórios, tá? Já o lótico é quando a gente tem ambientes de água corrente, como os rios e os córregos. Tudo bem? Eu faço uma associação muito besta, mas que me ajuda, que é usar o prefixo lente, lembrar de lento, parado, tá? Então, se ajudar vocês, tá valendo! Vamos responder uma questão sobre esse assunto antes da gente continuar? Para vocês verem como que isso cai em prova. É uma questão de 2012, mas está valendo. Olha só, vou ler com vocês. O conceito de biosfera pode ser interpretado como o conjunto formado pelos diferentes ecossistemas. Costuma-se dividir a biosfera em 3 biociclos: talassociclo, limnociclo e epinociclo. O talassociclo é o biociclo, e aí a questão nos traz taiga, marinho, terrestre, dulcícola ou pradarias? Você já sabe. Bom, antes de dar a resposta, que eu sei que você já sabe, vamos investigar aqui algumas das alternativas. Taiga é um bioma. Pradarias, um tipo de vegetação. Tá? Se você considerar o pampa, é um bioma. Tá? Então, a gente já corta aqui 2 opções. E aí, nos traz
os 3 biociclos. E aí você tem que saber qual é o talassociclo. É o marinho? É o terrestre ou é o dulciclo? É o marinho, gente. Porque o terrestre se chama epinociclo e o dulcículo limnociclo. Tudo bem? Ótimo. E essa daqui? Olha só, uma questão de 2023. Super recente. Bom? Vou ler com vocês, tá? Essa questão ela foi adaptada. Ela era uma questão em que vocês tinham que dizer se as alternativas estão certas ou erradas e depois marcar uma alternativa. A gente vai resolver essa questão como se ela fosse um VOF, tá? A palavra biosfera foi criada em 75 por Edward Suez. Em 1911, Vernadsky, cientista russo, definiu a biosfera como sendo o envoltório da vida, ou seja, a área da matéria viva. Em relação à biosfera, analise as afirmativas a seguir. Agora a gente está falando de biosfera. Vamos dar uma olhada aqui no que a questão nos traz, tá? Número 1. Essa camada contém uma imensa variedade de organismos, distribuídos de forma homogênea. E aí? Certo ou errado? Se essa afirmação terminasse aqui, ela estaria correta, porque essa camada contém uma imensa variedade de organismos. Mas eles não estão distribuídos de forma homogênea. Quando eu digo que algo está distribuído de forma homogênea, significa que ele tem a mesma quantidade deles em todos os compartimentos. E não é verdade. Os organismos eles estão distribuídos de uma forma super heterogênea. Tá? Então, a número 1, ela é falsa. Ok? Número 2. A vida ocorre no ar, na água e na terra. Desde as profundezas dos oceanos até elevadas montanhas. E aí, certo ou errado? Certíssimo, tá? Aí você poderia me perguntar assim, mas professor, e acima das montanhas? A gente não tem vida no ar? A gente tem vida no ar, mas esses seres vivos que voam, eles pousam, tá? Então a gente considera assim que a vida vai até elevadas montanhas. Número 3. Possui uma infinidade de habitats, onde os seres vivos estão interligados em uma rede de relações de dependência. E aí? Lembra da sua aulinha lá do ensino fundamental ou do ensino médio, em que você aprende que os animais, os seres vivos, ocupam habitats e eles não ocupam sozinhos aquele habitat, né? Eles podem formar populações, eles podem formar comunidades, que é quando a gente tem espécies diferentes vivendo no mesmo local, no mesmo período de tempo, e essas comunidades têm uma relação que a gente conhece como cadeia alimentar, onde um ser vivo serve de alimento para o outro. Então é verdadeira, tá? E por último, a número 4, a extinção natural foi, ao longo da história da biosfera, a causa do desaparecimento de muitas linhagens. Então, o processo de extinção faz com que uma linhagem desapareça? Sim, verdadeiro. Bem, verdadeiro essa afirmação também. Beleza? Bora seguir então? Trouxe mais uma questão sobre esse tema. Olha só, essa é de 2021. Vou ler com vocês. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, sendo que a faixa do planeta onde a biosfera se localiza é composta por 1, 2 e 3. Ele não quer dizer quem é. Identifique as 3 partes da biosfera e correlacione corretamente com a descrição abaixo. Então, ele está me dizendo que a biosfera é a faixa do planeta onde a biosfera se localiza, ela é composta por 3 coisas, que ele não nos disse o que é, mas ele dá a descrição dessa coisa e a gente tem que dizer o que elas são. Então, a letra A diz assim, representada pela troposfera, é a camada gasosa que contém os gases necessários à sobrevivência. Qual camada que é essa? É a atmosfera. Por que ele falou que é representada pela troposfera? Porque é na troposfera, que é a camada mais próxima da superfície da Terra, que nós habitamos, nós seres humanos, tá? E a grande parte dos seres vivos também. Tá? Então, é a atmosfera. Letra B. Compreende as reservas de água. Se eu estou falando de água, eu estou falando da
hidrosfera. E por último, você já sabe a resposta, é a camada formada pela crosta terrestre e por parte do manto terrestre. Aqui a gente está falando do solo, das rochas. Estamos falando da litosfera. Muito que bem, certo? Mais uma questão sobre esse assunto. Olha só. Na biosfera, por meio dos ciclos biogeoquímicos, a água, o nitrogênio, o carbono e outros elementos químicos são constantemente transformados durante a composição e a decomposição da matéria orgânica, seguindo caminhos pelos meios bióticos e abióticos. Esses ciclos conferem à biosfera um poder de autorregulação. Esta propriedade de autorregulação é conhecida por... E aí, por que eu trouxe essa questão para vocês? Esse é um outro termo que vocês precisam conhecer, tá? A biosfera, ela tem esse poder de autorregulação, tá? Ela tem, por meio dos ciclos biogeoquímicos, esse poder de se regular, de equilibrar seus componentes, certo? Agora, a autorregulação, ela tem um nome científico bastante conhecido. A questão nos trouxe 5 opções, olha só. Homeostase, biocenose, biótipo, ecótopo e anisotropia. Qual é outro nome para autorregulação? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? É a letra A, galera. Homeostase, também conhecida como homeostasia, tá? Quando um organismo está em homeostase, significa que ele está com as suas condições internas físicas e químicas constantes, tá? Não há um desequilíbrio, elas estão constantes, tá? Na natureza, nos ecossistemas, a homeostase ela é provocada por uma resistência natural à mudança, quando aquele ecossistema ele já se encontra em condições ideais. Então, se algo acontece e muda alguma característica, por exemplo, aumento de temperatura ou aumento de acidez num lago, o ecossistema ali vai trabalhar para voltar com esses níveis ao que é considerado ideal, tá? E aí mantém o equilíbrio a partir dos seus mecanismos reguladores, tá? Então, anota aí no seu caderninho, homeostase, certo? Vou falar com vocês. Beleza? Então, não acabou não, a gente vai continuar. É só para dizer que falamos nessa primeira parte da biosfera, hidrosfera, atmosfera, dos biociclos, diferenciamos esses biociclos, aprendemos palavras novas, respondemos algumas questões e agora a gente vai mudar um pouquinho o tema dentro de ciências do ambiente, tá? Tudo bem? Então, vira sua página aí e vamos embora. Vamos falar agora de outros termos, tá? Lembrando que ciências do ambiente é curso de graduação de 4 anos, existe um mestrado de 2 anos, existe um doutorado de 4 anos, e aqui a gente não vai conseguir abordar tudo, tá? Porque as ciências do ambiente são um campo interdisciplinar, tá? Que estuda a interação entre os seres humanos e o meio ambiente. Tá? As ciências do ambiente, quando eu digo que ela é interdisciplinar, é porque ela envolve uma série de disciplinas diferentes. A gente tem a biologia, a gente tem a física, a gente tem a química, a gente tem a economia, a gente tem oceanologia, a gente tem mineralogia, a gente tem uma série de disciplinas que compõem o assunto que ciências do ambiente trata, tá? Mas que o grande foco dela é estudar a interação entre os seres humanos e o meio ambiente. Bom, e para compreender essa relação, que é uma relação muito complexa, é fundamental que a gente compreenda alguns conceitos que são fundamentais, tá? De ciências do ambiente. E um desses conceitos é esse que o slide trouxe aqui para vocês, o conceito de sustentabilidade, tá? Lembra, a gente está falando da interação entre seres humanos e meio ambiente. E sustentabilidade é um conceito fundamental. Por quê? Sustentabilidade, ela se refere à capacidade de satisfazer
as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. A sustentabilidade ela é um princípio-chave nas ciências do ambiente, porque ela busca garantir a conservação dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente para as gerações futuras também. Ela não diz, deixa eu falar olhando para vocês, mas você me vê. Sustentabilidade não diz respeito a parar tudo, para tudo, não vamos nunca mais retirar nenhum recurso natural, não vamos produzir mais nada, vamos viver daqui para frente com as coisas que a terra dá, vamos comer o que a terra dá, tananá. Não é isso que sustentabilidade quer dizer. Sustentabilidade quer dizer continuar com os nossos processos, né? Evoluindo, melhorando as tecnologias para cada vez mais a quantidade de matéria-prima que do meio ambiente diminua, a quantidade de lixo, de resíduos, de contaminantes que a gente devolve para o meio ambiente também diminua, para que assim, além da gente ter uma vida saudável, a gente garanta que as próximas gerações também terão, que as próximas gerações terão acesso à água potável, que as próximas gerações terão acesso a solo fértil, que as próximas gerações terão acesso a minerais para extrair e produzir novas tecnologias. Isso que é sustentabilidade, certo? Beleza, volta aqui. Então vamos responder uma questão sobre esse tema, o tema de sustentabilidade, tá? A questão diz o seguinte, 2002, questão antiga, mas vamos ler. A sustentabilidade da agricultura reside centralmente na simples substituição de algumas práticas agrícolas, como, por exemplo, a substituição dos fertilizantes químicos pela fixação biológica de nitrogênio nas lavouras de cana-de-açúcar. E aí? Sustentabilidade é simplesmente substituir? E aqui a gente está falando de sustentabilidade da agricultura. Então, ele está falando da substituição de práticas agrícolas. E aí ele deu um exemplo de uma prática que tem muitas consequências negativas, por outra que é natural. Isso é sustentabilidade? Não, tá, gente? Eu posso dizer para vocês que essa questão está errada, tá? Quando ele fala de substituição de algumas práticas agrícolas, não está claro aqui quais são essas práticas agrícolas. Se você pensar em agricultura, uma das práticas mais que tem maiores consequências negativas é a irrigação, né? A irrigação, porque você retira a água para irrigar essa água que poderia ser usada para outros fins, certo? Muitas vezes essa água vai lavar um fertilizante, um herbicida, vai se contaminar. Qual prática substituiria a irrigação, uma vez que as plantas precisam de água para crescer, tá? Para que essa prática fosse sustentável. Então, não são simples substituições que vão fazer que o processo de agricultura seja sustentável. Certo? Tudo bem? Então, essa questão está errada. Agora, olha essa daqui, de 2023, tá? Ela diz o seguinte, vou ler com vocês. O estímulo à sustentabilidade pode ser identificado na Constituição Brasileira de 88, em diversas disposições. Sobre a relação entre sustentabilidade e ordem econômica, então a gente aqui está falando da relação entre sustentabilidade e ordem econômica. É correto afirmar que ela se materializa no... E aí a questão nos traz 4 alternativas, olha só. Letra A, princípio da propriedade privada. Letra B, tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Letra C, princípio da defesa do consumidor. E letra D, princípio da busca do pleno emprego. E aí? Lembrando, estamos falando sobre a relação entre sustentabilidade e ordem econômica, tá? Lá na Constituição, gente, Constituição de 88, no artigo 170, tá? No artigo 170, está escrito assim. A ordem econômica
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí a Constituição lista uma série de princípios. Se você for lá no inciso 6º, vai estar escrito assim: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, olha o termo, tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Exatamente como a letra B trouxe para nós o texto. Essa redação, ela foi dada por uma emenda, tá? Uma emenda constitucional, a emenda, vou colocar aqui para vocês, 42 de 2003. Portanto, a resposta correta para a nossa questão é a alternativa B, tá? E a última questãozinha para a gente responder antes da gente mudar de assunto novamente é essa questão de 2021, que diz o seguinte: sobre desenvolvimento sustentável, leia atentamente as afirmações e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E aí a primeira, hein? Vou ler com vocês. Desenvolvimento sustentável é o tema da questão, tá bom? Tem como objetivo conciliar o desenvolvimento político, as qualidades ambientais e da vida. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Mas qual que é o problema? Olha só, gente. Desenvolvimento sustentável tem como objetivo conciliar o desenvolvimento econômico, tá? As qualidades ambientais e da vida, sendo ecologicamente eficiente e socialmente justo. Tá? Então, a gente tem 3 pilares para o desenvolvimento sustentável: o ambiente, a sociedade e a economia. Então, ele tem que ser também socialmente justo e ecologicamente eficiente, tá? Falso. Segundo, sustentabilidade é a relação harmônica entre sistemas de governos e sistemas ecológicos, sendo ambos dinâmicos. E aí? Sustentabilidade não está falando de política, a gente está falando de governo, a gente está falando de quê? A gente está falando de ambiente, pessoas e economia. Então, a gente pode substituir sistemas de governos por sistema, vou colocar no singular, econômico de novo. Então, aqui também é falsa, tá? Terceira, o desenvolvimento sustentável propõe a racionalização do uso dos recursos naturais. E aí? Uma vez que eu tenho que me preocupar com as gerações futuras, eu não posso simplesmente sair de maneira desordenada, de maneira descontrolada, extraindo os recursos naturais. Eu tenho que racionalizar, tenho que pensar nas gerações futuras. Verdadeiro. E a última, a dificuldade de implantação do desenvolvimento sustentável está diretamente ligada aos interesses políticos e econômicos. Aqui eu vou deixar a política ficar, porque sim, né? Os interesses políticos e os interesses econômicos interferem na implantação de um desenvolvimento sustentável. Porque é aquilo que eu falei para vocês, a gente precisa adaptar os processos, precisa muitas vezes diminuir o lucro, tá? Em alguns casos. Então, isso afeta os interesses políticos e econômicos. E eu tenho muito mais para falar com vocês sobre ciências ambientais, mas a gente vai parar por aqui, tá? É muito conteúdo para a gente assimilar de uma vez. Meus alunos têm acesso à continuidade dessas aulas, né? Essa aula aqui ela vai continuar, a gente vai falar ainda outros termos referentes a ciências do ambiente, vai responder outras questões. Você que ficou comigo nessa live de hoje, eu agradeço a sua presença, você vai ser sempre muito bem-vindo, tá certo? E se você quiser ter acesso à continuidade dessa aula aqui e a muitas outras, vem fazer parte do Soma, tá bom? Obrigada pela companhia, gente, e eu vejo vocês na próxima aula.